desta amada congregação. Aleluia. Aprendemos a amar dia após dia e fazer a obra do Senhor. Aleluia. E da direção, às vezes a gente tem falhas, mas o Senhor conhece as nossas falhas, os nossos defeitos. E o Senhor é bom, é maravilhoso. O tempo todo eu quero agradecer a Noel, ao pastor geral e aos demais que estão aqui nesta noite. Que vieram louvar e render ao Senhor a nossa oração. O Senhor me deu, no livro de Mateus, no capítulo 18, no capítulo 14, esse versículo que a gente leu, e fala sobre, e o Senhor me deu um tema para essa mensagem, fé para enfrentar os medos. Às vezes a gente tem muito medo, às vezes a gente deixa que o medo venha nos paralisar, às vezes nós sentimos isso, é um sentimento. Medo é um sentimento, não é um sentimento bom, é um sentimento ruim. E a passagem que nós lemos, a gente, um pouco atrás nessa passagem, a gente vê Jesus já fazendo um grande milagre, realizando grandes feitos. Foi a multiplicação dos peixes. E logo após Jesus, a gente começa a adentrar nesse texto que a gente leu, falando sobre Jesus andar por cima do mar. Aleluia. E o que me chama muita atenção neste texto, que me traz ao meu coração, é a respeito de Pedro. Quando a gente fala de Pedro, quando alguém pergunta para a gente assim, o que você tem a dizer sobre Pedro? Quando alguém pergunta isso, se for para mim, eu falo assim, Pedro foi primeiro com Jesus. Não foi? Mas quando eu olho para essa mensagem, eu vejo Pedro como um homem de fé. Pedro era aquele homem muito afoito, né? Como a gente vê muitas pessoas apressadas, muito agitadas. Eu penso que Pedro era dessa maneira, porque muitas vezes, muita passagem da Bíblia, a gente vê Pedro essas atitudes. A gente vê essa atitude de Pedro quando ele se desembanhou da espada e deu na orelha de Malco, e a orelha de Malco caiu no chão. Então a gente começa a observar que Pedro ele era um homem muito agitado, mas ele era obediente à voz do Senhor. E nessa passagem, quando Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem nas suas embarcações e seguissem viagem, e ele se retirou, despediu-se da multidão, se retirou, subiu ao monte para orar um pouco. E quando já era tarde, aquele barco com os seus discípulos já estava lá no meio do mar. E aquele mar ele estava um tanto agitado, e aquela tempestade, aquela agitação no mar. E quando eles estavam no meio do mar, aquele barquinho navegando para um lado e para o outro, eles já estavam preocupados, e eles olham e veem Jesus andando sobre o mar. Mas quando eles veem aquele homem andando sobre o mar, eles não sabem que é Jesus. Aí começam a questionar quem era aquele que estava andando sobre o mar, né? E a gente vê ali naquele exato momento, a primeira coisa que a gente vê, eles já sentem medo, porque eles não sabem quem está andando sobre o mar. Eles não sabem, eles não reconhecem que é Jesus que estava ali chegando para socorrê-los. Então agora a gente vê que eles têm medo e eles deixam que aquele sentimento ruim invade então o seu coração. E a gente olha para essa passagem e a gente vê que quem pergunta, quem reconhece que é Jesus que está andando sobre o mar é Pedro. Então aqui nessa passagem eu já começo a ver que Pedro ele era um homem de fé. E quando ele reconhece que é Jesus que está andando sobre o mar, que está andando ali naquela tempestade, e os outros estavam assustados, e eles até achavam que poderia ser um fantasma, coisa de outro mundo sobrenatural, mas ele olha e reconhece que é Jesus, e ele ainda faz uma pergunta a Jesus, se ele poderia ir até Jesus. Se realmente, olha aqui no versículo 28, ele pergunta assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas.
perguntar se és tu. Permita que eu vá até você? Começa a levantar uma dúvida aí no nosso coração, né? Mas quando Pedro, ele pergunta ao Senhor, se és tu que manda ir ter contigo por sobre as águas, aleluia. E eu começo a ver que Pedro começa a exercer a sua fé. E aquele povo, talvez aqueles discípulos que estavam ali com ele, talvez agora estavam mais espantados de ouvir ele perguntar isso para Jesus do que ver aquela tempestade que eles estavam enfrentando. Mas Jesus respondendo para Pedro, mas sentindo bem forte, teve medo. E Jesus, quando Jesus respondeu para ele que ele pudesse vir, que pudesse ir, né? E a gente vê que Pedro então desceu, andou sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Aquele medo que Pedro sentia, aquele medo que aqueles discípulos, aqueles companheiros que estavam ali com ele sentiam, Pedro não deixou que aquele sentimento tomasse conta do seu coração. Ele não deixou que aquele sentimento que aqueles outros estavam ali com ele tomasse também, porque às vezes a gente se deixa levar por aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes acontece isso com a gente no nosso dia a dia, de alguma pessoa falar assim, não vai dar certo, não vai conseguir, e aquilo infiltrar na nossa mente e descer para o nosso coração. Mas Pedro, quando ele estava ali dentro daquele barco, juntamente com aqueles outros discípulos, mesmo ele tendo medo, ele não deixou que aquilo invadisse o seu coração. Mas ele perguntou para Jesus se ele podia ir até Jesus. Mas quando ele desceu da embarcação, quando ele começou a ver aquele forte vento, ele começou a sentir medo. Aleluia. Mas quando ele começou a sentir medo, o que aconteceu com ele? A gente vê nessa passagem, quando ele começou a sentir medo, então ele começou a se afundar. Aleluia. E eu começo a analisar isso trazendo para a nossa vida. Às vezes a gente deixa que este sentimento entre no nosso coração e quando estamos prestes a receber algo da parte do Senhor, nós tiramos os nossos olhos do alvo que é Jesus. Nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós vemos que nós vamos afundar. Aleluia. E aquele medo invade o nosso coração. Aleluia. Mas o Senhor Jesus é bondoso, é misericordioso, é maravilhoso. E quando ele vê que Pedro então vai se afundar, ele pediu socorro ao Senhor. Ele soube, naquele exato momento, reconhecer que o soberano estava perto dele. Então ele pede socorro para o Senhor. Salva-me, Senhor. Que nós possamos ter a mesma atitude que Pedro teve, de reconhecer que quando nós estamos nos afundando, no medo, na ansiedade, na angústia, na tristeza do dia a dia, nós possamos pedir a Deus socorro. E nós possamos vencer esse sentimento que às vezes invade o nosso coração. E possamos ter a mesma fé, a mesma ação de Pedro, que pediu para que pudesse ir até Jesus. Mostrar confiança, ter fé, ter atitude. E às vezes uma atitude nossa revela o sobrenatural de Deus na nossa vida. Às vezes a gente enfrenta tanta coisa no nosso dia a dia e aquilo vai nos sobrecarregando. Nem é nos carregando, é sobrecarregando, porque carregado nós já estamos o dia inteiro, a semana inteira, mas às vezes deixamos que aquele sentimento ruim, aquelas coisas do mundo vem nos sobrecarregar. E às vezes estamos cansados, estamos oprimidos, mas quando nós reconhecemos a Jesus e vencemos o medo, nós somos capazes de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós somos capazes de ver que o Senhor Jesus, Ele está também pronto para nos socorrer, assim como Ele socorreu a Pedro que estava se afundando naquele mar.
ali ele soube pedir socorro ao Senhor. E ele soube reconhecer que, se não fosse o Senhor ali naquele momento, ele não ia conseguir se salvar. Mas o que eu acho interessante nessa história é que mesmo ele com medo, ele não se deixou se paralisar. Glória a Deus. Aquilo que ele estava sentindo não paralisou Pedro, mas ele sentiu a vontade de ir até Jesus. Ele sentiu vontade de vencer, de superar aquilo que ele estava sentindo. Aleluia. E às vezes nós, com as tempestades do dia a dia, com as lutas que nós enfrentamos, nós temos que também ser como Pedro, enfrentar o nosso medo diário. Aleluia. E às vezes a gente se pergunta, o que vamos fazer? Eu acredito que todos os irmãos são como eu. E quando levanto de manhã, eu pergunto, Deus, será o meu dia? O que terei que enfrentar durante esse dia? Se for algo que eu não consiga vencer por mim mesmo, ajude eu a vencer. Ajude eu a superar isso. Que o sentimento de fracasso não venha nos abater, que o sentimento de derrota, de tristeza, de angústia, não venha nos abater e não venha nos colocar para baixo, às vezes nos fazer naufragar, mas que possamos vencer essas lutas, que possamos vencer essas coisas que nos vêm colocar para baixo e sermos vitoriosos na presença do Senhor. E sermos mais do que vencedores, porque ser crente não é fácil. Ser crente nos faz todos os dias vencer os nossos medos. Ter fé. Acreditar que o nosso Deus é Deus do impossível. Às vezes nós estamos numa situação difícil e temos que ainda consolar alguém. Estamos numa situação que às vezes está nos abalando, está nos corroendo por dentro. E ainda chegar para alguém e dizer, vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Ter fé que vai passar. Outra passagem que me chama bastante atenção sobre vencer o medo e ter fé é sobre a mulher daquele fluxo de sangue. Ela rompeu a multidão, ela teve fé, ela venceu o medo e ela alcançou um milagre da parte de Jesus. Tanto Pedro quanto essa mulher, eles nos ensinam sobre nós caminharmos e sermos dependentes de Deus. Ser dependente de Deus todos os dias. Ser dependente de Deus no nosso trabalho. Ser dependente de Deus na escola. Às vezes a irmã Denise ali que dá aula. Ser dependente de Deus no nosso trajeto, no dia a dia, como estamos dirigindo. A gente vê tantas coisas ruins acontecendo e sabemos que o Senhor está no controle de todas essas coisas. Nos faz vencer o medo diário e termos fé que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Tudo o Senhor pode fazer por nós quando nós damos o nosso passo de fé. Assim como Pedro deu aquele passo de fé, quando ele pergunta a Jesus se ele poderia ir até Jesus, era um passo de fé que Pedro estava dando. Ele estava se superando aquilo que ele sentia. Então, que nós possamos todos os dias reconhecer que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito e Ele está pronto para nos socorrer todos os dias, independente das nossas situações, independente de tudo aquilo que nós enfrentamos. O Senhor, Ele sempre está conosco. No mar, nas tempestades, nas lutas e também nos dias bons. O Senhor também está conosco. E está conosco naquele dia que a gente acha que não vai dar certo, que não vai superar. O Senhor está conosco. E Ele está nos ensinando todos os dias a vencermos a nós mesmos, a vencermos o medo que às vezes vem nos deixar para baixo.